Eu sei que muita gente fala sobre gratidão, sobre como os filhos retribuem tudo o que uma mãe faz. Mas essas pessoas, sinceramente, nunca ouviram do próprio filho que são um peso, um estorvo, um incômodo. Me chamo Ruth, tenho 72 anos. E se tem uma coisa que aprendi nessa vida, é que o tempo revela verdades que o amor tenta esconder. Essa história começa num domingo qualquer, ou pelo menos parecia ser. O cheiro de carne assada ainda pairava na cozinha quando ele largou os talheres. Não havia sobremesa, nem elogios pela comida, nem aquele sorriso de infância que um dia ele tinha quando eu cozinhava seus pratos preferidos. Havia só silêncio. E depois, uma frase. Mãe, a gente precisa conversar. Eu parei de secar a louça. O tom dele não era de quem quer dialogar. Era de quem já decidiu. Sentei à mesa de volta, limpando as mãos no pano de prato. Você anda se esquecendo das coisas, sabe? Repetindo histórias, confundindo nomes. Fico preocupado. Com esse tamanho de casa, você sozinha pode acabar se machucando. Está dizendo que eu tô doida? Não, mãe. Só tô dizendo que talvez seja hora de pensar numa ajuda mais estruturada. Estruturada. Palavras bonitas para esconder abandono. Sorri. Mas foi um sorriso daqueles que a gente dá pra não chorar na frente de quem nos machuca. O tipo de sorriso que cola no rosto, mas quebra dentro da gente. 2 semanas depois, ele apareceu com as malas prontas. As minhas. Disse que era temporário. Disse que era pro meu bem. Disse que eu ia gostar do lugar. No carro, tentei disfarçar a tremedeira nas mãos. O silêncio era espesso, como se tudo entre nós estivesse suspenso, pendurado por um fio que ele mesmo estava cortando. Você vai me visitar? Perguntei, olhando pela janela. Mãe, vamos ser práticos. Eu tenho uma filha pequena agora. Despesas aumentaram. Você precisa entender. Virou um fardo. Foi como se o tempo parasse ali. Como se aquela palavra, fardo, tivesse o peso de uma sentença. Não respondi. Olhei para frente e engoli seco. Porque, naquele momento, entendi tudo. Ele não estava preocupado comigo. Estava se livrando de um incômodo. Quando chegamos, ele nem desceu do carro. Apenas entregou os documentos para a recepcionista e disse: "Tchau, mãe", com a porta do carro já se fechando. E foi ali, diante da fachada branca, dos portões automáticos e das janelas floridas, que ele me deixou. Mas o que ele não sabia, e isso é o mais irônico, é que aquele lugar era meu. Sim, aquele mesmo asilo. Aqueles corredores bem pintados, aquelas cuidadoras bem treinadas, aquela organização limpa, humana, acolhedora. Tudo aquilo foi construído com os meus esforços, centavo por centavo, ao longo de anos. Ele só não sabia porque nunca se interessou em perguntar sobre a minha vida além da cozinha. Nunca quis saber quem era a mulher que o criou. Apenas a mãe que estava ali, sempre disponível, sempre presente. Eu pedi à equipe que não dissesse nada, que me tratassem como qualquer outra residente. E assim foi. Nos primeiros dias, caminhei pelo jardim como uma hóspede. Observei os outros idosos, os sorrisos lentos, os olhares perdidos e os reencontros de domingo. Reparei que muitos deles também esperavam por filhos que não viriam. Vi nos olhos de cada um o reflexo do que me tornara. Descartável. Mas também vi outra coisa. Vi liberdade. Ali, naquele espaço que construí com tanto cuidado, eu finalmente parei de tentar agradar. Parei de esperar reconhecimento. E comecei, pela primeira vez, a respirar em paz. Na minha 3ª noite ali, sentei no banco do pátio e olhei para o céu. Era um azul escuro, pontilhado de estrelas. O vento era leve e o silêncio não me assustava mais. Pensei em tudo o que fiz por ele, em todas as vezes que abri mão de mim para dar mais a ele. E pensei, é aqui que começa minha nova história. Porque eu não sou um fardo. Nunca fui. Eu sou alicerce. Eu sou raiz. Eu sou o começo de tudo. E agora, sou dona do meu fim também. Não foi do dia pra noite que eu aprendi a esconder minhas vitórias. Isso veio com o tempo.
com as decepções, com o cansaço de explicar minha força para quem só queria minha servidão. Eu era Ruth, apenas Ruth, a mãe que cuidava, que cozinhava, que economizava, que sorria mesmo quando doía. E para muita gente, inclusive meu filho, eu era só isso. Mas eles nunca viram quem eu era quando ninguém estava olhando. A verdade é que, antes de ser mãe, eu fui mulher. E essa mulher teve sonhos que precisaram ser deixados de lado quando a vida apertou. Meu marido nos deixou quando meu filho tinha apenas 4 anos. Saiu com a desculpa de que precisava encontrar a si mesmo e nunca mais voltou. Deixou dívidas, aluguel atrasado e um filho com febre que não parava de chorar à noite. Ali, naquele quarto pequeno e abafado, eu jurei para mim mesma que ele jamais passaria fome. E cumpri. Trabalhei em tudo que aparecia. Faxina, cuidar de idosos, levar e buscar filhos de outros, vender doces. Mas foi no cuidado com os idosos que encontrei mais do que uma renda. Encontrei propósito. Enxergava naqueles olhares frágeis o que eu temia viver um dia. Ser esquecida. Aos poucos, comecei a sonhar com algo diferente. Um lugar onde pessoas como eles e como eu fossem tratadas com dignidade. Um espaço que fosse casa e não castigo. Que cheirasse a bolo, não a desinfetante. Foi numa noite dessas, enquanto cuidava da dona Amélia, uma senhora doce com demência leve, que conhecia a advogada do neto dela, Elisa, uma moça jovem, afiada e com um coração raro. Contando a ela sobre meu sonho, ouvi pela primeira vez a frase: "Você tem cabeça de empreendedora, Ruth. Só falta alguém para te orientar." Ela me ajudou. Fez as contas comigo. Me mostrou caminhos legais. Ensinou a investir aos poucos. Me apresentou um amigo corretor que me ofereceu um pequeno terreno nos fundos da cidade. Na época, mal urbanizado. Eu comprei. Com medo, sim, mas também com coragem. Passei 10 anos juntando tudo. Cada extra. Cada Natal com presentes reciclados. Cada blusa velha que não troquei. E aos poucos, aquele lote vazio virou planta. A planta virou obra. A obra virou estrutura. E a estrutura virou o que hoje é o Asilo Coração Sereno. Não coloquei meu nome na fachada. Não quis. Preferi deixar no nome de uma sociedade limitada administrada por mim e Elisa. Isso me deu liberdade e proteção. E também discrição. Meu filho nunca perguntou de onde vinha meu dinheiro. Achava que eram benefícios do governo. Nunca quis saber por que eu passava tanto tempo fora, mesmo aposentada. Estava ocupado demais crescendo, estudando, se casando, tendo uma filha. Eu me orgulhava disso. Mas doía ver que ele nunca dizia: "Obrigado, mãe." No dia em que me levou ao asilo, ele pensou que estava me pondo em um depósito de idosos. Pensou que estava me tirando do caminho. O que ele fez, sem saber, foi me devolver ao centro da história. Da minha história. Na primeira semana ali como hóspede, observei tudo com olhos de gestora. A equipe ainda seguia os protocolos que deixei com Elisa. A cozinha funcionava como sonhei. Refeições simples, mas feitas com respeito. Cuidadoras que olhavam nos olhos. Não havia gritos. Não havia abandono. No refeitório, sentei ao lado de Dona Adélia, uma mulher de fala mansa e olhos úmidos. "Seu filho te trouxe?" Ela perguntou. "Trouxe, sim. O meu também. Disse que eu ia atrapalhar menos aqui." Nossos olhares se encontraram. Tinha algo ali que unia todas nós. Algo que não era fraqueza. Era sobrevivência. À noite, no meu quarto, olhei para as paredes claras e pensei: é por isso que construí esse lugar. Porque um dia eu sabia que poderia ser uma de nós. Mas ainda havia uma parte de mim que sangrava. A parte que lembrava dos anos em que meu filho, aos poucos, parou de perguntar como eu estava. As datas esquecidas. Os convites que não vieram. Os jantares de Natal em que ele não pôde vir. Essa negligência silenciosa. Ela mata aos poucos. Apaga a gente da própria para-história. E foi por isso que escolhi ficar calada, mas presente. Silenciosa, mas inteira. O que ninguém sabia era que cada parede daquele lugar tinha um pedaço meu.
Não apenas em dinheiro, mas em alma. A madeira das janelas, eu escolhi uma a uma. As cortinas dos quartos foram desenhadas por mim. A flor do jardim da entrada foi plantada com minhas mãos. Agora, eu era mais que dona daquele lugar. Eu era parte dele. E nele, escolhi reconstruir o que meu filho tentou demolir. Minha dignidade. Porque amor que precisa me esconder não é amor, é conveniência. E eu nunca mais serei conveniente. A verdade tem um jeito curioso de se revelar. Às vezes, ela explode. Às vezes, ela sussurra. Mas, na maioria das vezes, ela espera. Espera o momento certo para olhar nos olhos de quem tentou enterrá-la e simplesmente existir. Nos meses seguintes à minha internação, como meu filho chamou, minha rotina no asilo se tornou surpreendentemente leve. Cuidar das pequenas coisas me devolveu uma paz que eu não sentia há muito tempo. Acordar cedo, caminhar pelo jardim, participar das rodas de conversa, ouvir histórias, compartilhar silêncio. Aos poucos, tornei-me uma figura querida entre os residentes e funcionárias. Não pelo meu cargo invisível, mas pela minha escuta, pela presença constante, pela forma como olhava nos olhos e não desviava. Mas o silêncio do lado de fora seguia ensurdecedor. Meu filho não ligou, não perguntou se eu estava bem. Não apareceu nem no meu aniversário, o primeiro que passei fora de casa, depois de 72 anos. A filha dele, minha neta, também sumiu da minha vida, como se eu tivesse deixado de existir. Até que um dia, numa tarde morna, ouvi uma conversa entre duas enfermeiras perto do refeitório. Dizem que o filho da dona Ruth tá passando um perrengue danado. Negócio fechado, dívida batendo na porta, sussurrou uma. Jura? Ele parecia tão certo de si, respondeu a outra. Continuei andando como se não tivesse ouvido. Mas meu peito pulsava com uma certeza. Ele voltaria. Não por mim, mas por necessidade. Não demorou. 3 dias depois, fui chamada à sala da administração. A diretora, Juliana, me esperava com um olhar respeitoso e um leve incômodo no rosto. Dona Ruth, seu filho está aqui. Disse que quer conversar com a senhora. Está insistente. Respirei fundo. Pedi que o levassem à sala de reuniões. Pedi também que ela ficasse. E que a enfermeira-chefe Sandra nos acompanhasse. Era hora de mostrar, com calma e dignidade, quem eu era. E sempre fui. Ele entrou apressado. Terno amarrotado, olhar ansioso, sorriso forçado. Mãe, que bom te ver. Desculpa ter sumido. Tanta correria, sabe? Trabalho, a pequena. Mas enfim, eu queria muito conversar com a senhora. Sentei devagar na cabeceira da mesa. Juliana e Sandra se posicionaram discretamente ao lado. Na minha frente, a pasta de documentos que eu mesma pedi para resgatar do cofre administrativo. Pode falar, filho. Estou ouvindo. Bom, não é fácil dizer isso. Tive alguns problemas com a empresa. Coisas que saíram do controle. E pensei que talvez a senhora pudesse me ajudar um pouco. Com alguma quantia. Temporária, claro. Só para equilibrar até o fim do mês. Peguei a pasta, abri, retirei a escritura, o contrato de fundação, o organograma da diretoria, todos com meu nome completo. E deslizei os papéis pela mesa, até parar bem à frente dele. Ele franziu a testa, depois os olhos. Leu uma linha, 2, voltou, leu de novo. O que é isso? Isso aqui, falei com voz calma. É o lugar onde você me internou. Só que tem um detalhe. Ele é meu. Silêncio. Sandra se retirou discretamente. Juliana cruzou as mãos no colo e olhou para o chão. Eu mantive meus olhos nos dele. Você acha mesmo que passaria o resto dos meus dias num lugar qualquer, sem escolha, sem voz? Continuei. Você acha que tudo que fiz a vida inteira foi só cozinhar para você? Ele não conseguia falar. Apenas ficou ali, sentado, olhando para os papéis como se fossem espelhos. Eu construí isso com as minhas mãos, com as minhas noites em claro, com os anos que você nem quis saber onde eu estava. Enquanto você crescia, estudava, esquecia meu aniversário, eu estava construindo este lugar.
E você, sem saber, me devolveu à minha própria casa. Ele tentou dizer algo, mas nada saiu. Estava pálido, pequeno, desmontado. Eu pedi à equipe que não dissesse nada. Quis saber se você apareceria. Se voltaria por mim ou por interesse. Agora sei. Levantei-me, recolhi os papéis com calma. E antes de sair, disse: eu não sou um fardo, mas talvez você seja um alerta do que o ego pode fazer com quem esquece suas raízes. Deixei-o ali, sentado, em silêncio, cercado de verdades que ele tentou evitar. Naquela noite não dormi cedo, mas não foi tristeza que me tirou o sono. Foi alívio. Pela primeira vez, eu não precisei gritar para ser ouvida. Não precisei implorar por reconhecimento. Bastou mostrar quem eu sou e deixar que ele visse o que nunca quis enxergar. Porque o silêncio não é esquecimento, é preparo. Tem gente que acha que o oposto de amor é o ódio. Mas, com o tempo, aprendi que é a indiferença. O desprezo silencioso, a ausência de cuidado, mesmo quando há presença física. Depois daquele dia na sala de reuniões, meu filho desapareceu de novo. Não mandou mensagem. Não ligou. Imagino que ainda esteja digerindo o que descobriu. A mulher que ele achava ser frágil, dependente e ultrapassada. Era a dona do prédio onde ele me deixou. Mas, diferente das outras vezes, eu não sofri com seu silêncio. Dessa vez, ele não doeu. Porque eu não estava mais esperando nada. Pela primeira vez, não havia em mim aquela esperança infantil de ser vista, reconhecida, amada como mereço. Havia só uma serenidade estranha, mas firme. Eu me bastava. Na semana seguinte, convoquei uma reunião interna com a diretoria do asilo. Sentei com Juliana e Elisa, minha advogada e sócia de confiança desde sempre, e propus algo novo. Um projeto interno para acolher idosos em situação de abandono. Quero destinar parte dos lucros mensais para isso, disse sem hesitação. Vamos dar prioridade a quem foi deixado sem escolha. Eles merecem mais do que um teto. Merecem dignidade. Nos olhos de Elisa vi a mesma admiração silenciosa de anos atrás, quando tudo ainda era um esboço no papel. Ruth, isso vai mudar vidas, ela disse, emocionada. E vai honrar tudo que você construiu. Batizamos o programa de Última Casa Primeira Escolha. Um nome simbólico. Uma mensagem direta. Ninguém ali estaria ali porque foi descartado, mas porque merecia respeito. Em pouco tempo, começamos a receber histórias duras, cartas escritas com letra trêmula, pedidos emocionados de filhos que diziam: não posso cuidar, não tenho estrutura, não há espaço em casa. E cada novo hóspede chegava com o mesmo olhar, de quem já não espera muito da vida. Mas ali encontravam mais do que abrigo, encontravam escuta e esperança. Passei a andar pelos corredores com propósito, não mais como hóspede, mas como parte viva daquela estrutura. Abracei, escutei, conversei, rezei em silêncio ao lado de muitos. Reaprendi o valor do toque, do olho no olho, da paciência. Um dia encontrei Dona Neuza sentada na varanda. Ela chorava em silêncio, com uma carta rasgada no colo. Está tudo bem? Perguntei, sentando ao seu lado. Meu filho escreveu, disse que não vem mais. Que isso aqui, ela hesitou, é lugar para quem não tem mais utilidade. Segurei sua mão. Aqui não é um depósito. Aqui é uma casa. E você é parte dela. Ela me olhou como quem busca chão. E naquele olhar, encontrei um pedaço de mim. Foi nesse mesmo mês que tomei outra decisão. Reescrevi meu testamento. Com a ajuda de Elisa, deixei 60% do patrimônio destinado ao fundo de assistência do asilo. Os outros 40% deixei livres, com cláusulas claras. Seriam divididos apenas se não fossem usados para fins pessoais por parte da família. Quis deixar algo, sim, mas com consciência. Meu filho ficou sabendo. Não sei como. Talvez por terceiros. Dias depois apareceu novamente. Mãe, podemos conversar? Conversamos. Dessa vez, sem plateia. Só nós dois. Sentados no mesmo jardim onde eu vi as flores crescerem em silêncio.
Eu errei, ele disse olhando para as mãos. Eu fui egoísta, covarde. E você sempre foi mais do que eu quis enxergar. Eu ouvi, com respeito, mas sem pressa de perdoar. Não vim aqui buscar desculpas. Ele continuou. Vim só para dizer que, se um dia você quiser me ver como filho de novo, eu tô tentando ser alguém que mereça isso. Respirei fundo. Você já foi meu filho, de muitas formas. Mas eu precisei aprender a ser minha mãe também. Cuidar de mim do jeito que você não soube. Ele assentiu, os olhos úmidos. Talvez agora eu comece a entender o que é ser mãe. E talvez agora, completei, eu comece a entender o que é ser livre. Não houve abraço. Não houve reconciliação cinematográfica. Mas houve verdade. E isso já era mais do que qualquer presente de Dia das Mães que ele tenha me dado na vida. Desde então seguimos distantes, mas respeitosos. Ele me liga de vez em quando. Eu atendo. Falamos da neta, da saúde, mas sem ilusões. A ferida virou cicatriz. E cicatriz não dói, mas ensina. Hoje caminho por esses corredores com passos firmes. O asilo não é mais apenas minha propriedade. É meu legado. Porque o que me chamaram de peso, um dia, se tornou alicerce. E que sorte a minha poder ser base, e não bagagem. Quando somos jovens, acreditamos que deixar um legado é algo grandioso, imenso, quase épico. Pensamos em patrimônios, homenagens, medalhas. Mas com o tempo, e principalmente com a dor, descobrimos que os legados mais profundos não têm forma. Eles têm impacto. Hoje, aos 72 anos, eu caminho lentamente pelo jardim do asilo. As rosas que plantei no outono estão começando a se abrir. Vermelhas, fortes, sobreviventes como eu. Não espero mais visitas. Não conto mais datas. Mas não estou sozinha. Caminho entre pessoas que, como eu, foram descartadas por aqueles que prometeram amor eterno. Escuto histórias parecidas, com variações pequenas. Minha filha disse que era melhor para mim. Meu neto nunca mais ligou. Meu genro achava que eu atrapalhava. Sempre as mesmas frases ditas com olhos diferentes. Mas o que antes me feria, hoje me guia. Com o projeto social implantado, recebemos cada vez mais moradores que chegam quebrados. Emocionalmente, fisicamente, silenciosamente. A cada novo nome que entra, vejo a mim mesma ali. E tento ser para eles o que ninguém foi para mim naquele momento. Acolhida. Alguns me chamam de Dona Ruth da Flor do Peito. Dizem que meu olhar tem cheiro de café fresco. Eu sorrio, porque sei que é isso que quero deixar. Uma memória de calor. Outro dia, uma nova hóspede chegou. Maria Eugênia, 78 anos. Elegante, mas com os ombros caídos. Na primeira noite, sentou no refeitório, mas não tocou na comida. O prato não está do seu gosto? Perguntei. É que comida boa demais me dá saudade. Me lembra quando eu era importante. Sentei ao lado dela. Cortei devagar os legumes no meu prato e disse: aqui, a gente não é importante pelo que já fez. É importante só por existir. Ela chorou em silêncio e segurou minha mão. Foi assim que começamos nossa amizade. Mais uma. As cuidadoras dizem que minha presença muda o ambiente. Que quando passo, o clima muda. Mas o que elas não sabem é que esse clima é feito de escolhas. Escolhi não endurecer, não me vingar, não reproduzir a indiferença que recebi. Algumas pessoas me perguntam se perdoei meu filho. Eu respondo com calma. Eu me libertei dele. E para mim, isso basta. Ele ainda liga, de vez em quando. Agora com outro tom. Fala menos de si e pergunta um pouco mais sobre mim. Já é alguma coisa. Mas não me iludo. Não espero. Apenas escuto. A resposta mora na minha serenidade, não na palavra dele. Deixei claro no testamento. Minha maior herança está neste lugar. Nos corredores com música ambiente. Nos quartos com cortinas claras. Nas refeições feitas com cuidado. No olhar de cada idoso que reaprende o que é dignidade. Um legado vivo. Nos finais de tarde gosto de sentar no banco de madeira ao lado da fonte. Observar os peixes, as folhas balançando, o céu ficando laranja.
É ali que converso comigo mesma. E com ela também. A Ruth de 40 anos atrás, que lavava chão com as mãos rachadas e sonhava em ser vista. Hoje eu a vejo e a honro todos os dias. Descobri que a paz não vem do que nos devolvem. Vem do que a gente constrói apesar da ausência. Ser esquecida por quem você criou dói, mas ser lembrada por quem você inspira, cura. E se hoje eu pudesse deixar uma frase para quem carrega o peso de ser rejeitado, seria essa: você não é um fardo. Você é a base que sustenta histórias, inclusive a sua.